Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que causa as diferenças nas cores dos solos e também o que causa as diferenças nas texturas dos solos. Eu vou começar falando sobre as cores do solo. Bom, existem solos de várias cores, por exemplo, preto, vermelho, amarelo, acinzentado, dentre outras cores. E essa variação nas cores dos solos depende de vários fatores, como o material que originou o solo, a quantidade de matéria orgânica presente nesse solo, o teor de óxidos de ferro, dentre outros fatores. Bom, aqui eu tenho duas amostras de solos diferentes. Esse, essa primeira amostra é de um organossolo. O organossolo ele apresenta uma grande quantidade de matéria orgânica. Bom, aqui eu tenho algumas cascas de banana em decomposição. E a gente pode observar que a coloração desse material orgânico em decomposição é uma coloração escura. Então, como o organossolo é um solo que apresenta bastante matéria orgânica, então ele também vai apresentar uma coloração escura. Aqui eu tenho uma outra amostra de solo. Essa daqui é uma amostra de um latossolo. O latossolo ele apresenta um grande teor de óxidos de ferro. Então aqui eu tenho alguns pregos enferrujados e a gente pode observar que essa ferrugem nos pregos apresenta uma coloração avermelhada. Então, como o latossolo ele apresenta um grande teor de óxidos de ferro, então ele também vai apresentar essa coloração avermelhada, como ali a ferrugem dos pregos. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre o que causa a diferença nas texturas dos solos. Para isso eu também vou usar duas amostras de solos diferentes. Essa daqui é uma amostra de um solo arenoso e essa outra amostra é de um solo argiloso. Bom, a textura dos solos ela refere-se à proporção entre as partículas de areia, silt e argila presentes nesses solos. Então, aqui no caso do solo arenoso, a quantidade de areia presente nesse solo é de 70% e acima desse percentual. Já no caso do solo argiloso, a porcentagem de argila presente nesse solo é de 35% a 60%. Bom, para a gente verificar a textura do solo, a gente pode colocar um pouco de água em cada amostra. Primeiro, no solo arenoso. Então, se nós acrescentarmos um pouco de água, né, no solo arenoso, como as partículas de areia elas são um pouquinho maiores em relação às partículas de argila, as partículas de areia elas variam de 0,05 milímetros a 2 milímetros. Então, se nós esfregarmos
esse solo arenoso molhado, a gente percebe que ele é um pouco áspero e dá uma sensação de lixa. E se nós esfregarmos os dedos próximos ao nosso ouvido, a gente consegue escutar um barulhinho. Agora, se nós acrescentarmos um pouco de água no solo argiloso. Bom, no caso do solo argiloso, as partículas de argila, elas são muito pequenas, menores que 0,002 milímetros. Então, a sensação, quando a gente coloca água no solo argiloso e esfrega entre os dedos, a sensação é muito mais suave em relação ao solo arenoso. E também a gente observa que o solo argiloso é um pouco pegajoso, mas isso não é regra, porque pode ter solos argilosos que não sejam tão pegajosos assim. Bom, isso é tudo. Até a próxima.